Oi pessoinhas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E pra quem não me conhece, eu sou Lulu Wings. E no vídeo de hoje, como eu prometi antes, eu vim trazer pra vocês a resenha do livro mágico de feitiços da Star Butterfly. Yay! Gente, tipo, esse livro aqui ele é muito legal. Tipo, o que eu tô falando? Ele é muito legal, mas enfim, eu vou falar pra vocês, eu vou fazer a resenha dele pra vocês. E eu vou comentar com vocês que eu tava pensando aqui em fazer uma série com base nesse livro, falando sobre cada uma das rainhas e sobre o conteúdo que tem aqui nele. Nossa, ele virou de um jeito aqui que... Meu Deus. Mas, primeiro vamos... Eu não sei se alguém já fez isso e eu não vi, mas enfim, eu vou fazer porque foi uma ideia que eu achei legal. Mas, pra vocês verem isso, se inscrevam no canal que eu ainda vou trazer esses vídeos pra vocês. Bom, primeiramente vamos falar sobre esse livro aqui. Eu vou falar sobre o que eu achei lendo ele. Eu vou fazer igual eu fiz da última vez. Vou fazer a resenha enquanto eu vou mostrando as páginas do livro pra vocês. Que, como vocês já sabem, não tem como ter spoiler desse livro, porque não é um livro de história, né? Exatamente. Ele fala sobre as rainhas de Milne e tal. Então... vai ser no mesmo esquema. Eu vou fazer a resenha, mostrando o livro, e também vou fazer... eu vou falar pra vocês as minhas anotações no histórico de leitura do Scooby, ok? Inclusive, vocês podem me seguir lá, que toda vez que eu leio um livro, eu vou anotando lá, porque, sei lá, eu gosto de fazer isso legal. Então, sem mais delongas, vamos aí pra resenha do livro! Bom, gente, agora sem mais delongas, vamos lá para a resenha, certo? A resenha que eu fiz do livro no Scooby, então se alguém quiser conferir, é só ir lá que vai estar lá, beleza? Então, bora para a resenha. O livro mais perfeito para todos os fãs de Star versus as Forças do Mal. É realmente como se tivessem pego o livro do desenho e trazido para nós. Ele é extremamente fiel ao livro da Star e traz todo o conteúdo completo. Aqui, a gente descobre sobre as rainhas de Milne, que anotam seus feitiços em alguns ocorridos do dia a dia como se fosse mesmo um diário, embora o Glossaric insista que não seja. Na minha opinião, alguns dos feitiços que elas ensinam seriam até bem úteis no nosso dia a dia, como por exemplo, ter 8 horas de sono dormindo por apenas 4 minutos, ou um feitiço para tirar os pensamentos ruins e continuar seu dia de trabalho. Me digam se feitiços como estes não seriam extremamente úteis. Além da fidelidade com o original, sendo o conteúdo, os desenhos, a escrita à mão de cada rainha, tiveram extremo cuidado durante a tradução com cada um dos detalhes. Por exemplo, há partes escritas em milniano, mas que você pode traduzir com base no alfabeto milniano que ensina cada uma das letras. Mas por não ser um idioma, digamos, comum, eu imaginei que eles iam passar batido esse detalhe, e que se eu traduzisse tudo estaria em inglês, e eu teria que mudar para o português depois. Mas que nada! Até mesmo as partes que estão em Milne antigo foram traduzidas para o português, e se você tentar decifrá-las, vai poder compreender perfeitamente. Dá para imaginar o cuidado com o trabalho que tiveram só para fazer isso? Porque obviamente não foi nada fácil. Eu me diverti muito lendo esse livro, a gente se sente até integrado ao universo da série, e agora eu posso escrever meu próprio capítulo nele. E não vou mentir que dá muita vontade de fazer isso. Esse livro é um livro bem interativo, tem lugares como este para você escrever, tem as cartas para recortar e tem os comentários do Glossaric durante os capítulos, explicando alguns detalhes, e até alguns comentários da Star. Enfim, muita coisa que nem sei mais o que dizer a respeito, porque poderia achar sempre um detalhe novo para comentar. Mas eu acho que vale muito a pena ler, principalmente se você for fã da série. Essa foi a resenha que eu fiz lá no site do Scooby, que pra quem não conhece é um site de leitores, é uma rede social para leitores, eles não me patrocinam, tá? Eu só tô comentando com vocês mesmo, que é muito legal e que eu gosto bastante. Mas enfim, agora a gente vai pro histórico de leitura, tá? Eu não vou dizer pra vocês pularem essa parte, porque não tem spoiler, sinceramente não tem spoiler nenhum. É só eu comentando sobre o que eu achei de cada capítulo, sobre a história de cada rainha e tudo mais, certo? E, bem, eu
já vou avisar pra vocês que eu pretendo fazer isso com outros livros, então quando tiver spoiler eu vou avisar. Eu vou dizer, gente, pulem para o minuto tal, pra vocês não tomarem spoiler caso vocês não tenham lido esse livro ainda. Mas nesse caso, eu acredito que vocês podem ficar tranquilos que não vai ter spoiler algum. Agora vamos lá para o histórico de leitura. Minha primeira anotação, dia 17/2/2021. Na verdade, eu comecei a ler ontem, mas eu me esqueci totalmente de adicionar isso aqui. Fato é que vai ser difícil atualizar sobre esse livro, já que ele meio que não tem número nas páginas. E um comentário extra meu aqui, realmente, gente, foi um pouquinho complicadinho para atualizar um livro que não tem número nas páginas, considerando que você coloca o número de páginas que você leu do livro toda vez que você vai atualizar o histórico de leitura, para quem não conhece. Mas eu inventei um esquema para saber sempre que página que eu tava. Não, eu não escrevi nelas, tá, gente? Eu só segui aqui uma linha de raciocínio e deu tudo certo no final. Enfim. Agora a próxima anotação é um pouquinho grande. Dia 23/2/2021. Primeiro comentário que queria fazer é como eu estou encantada com a tradução deste livro. Não falo apenas por ter erros ou pelo design, já que é como se as rainhas tivessem escrito e desenhado nele à mão, mas também pelos idiomas secretos. As partes em Mjolnir antigo estão aqui para ser traduzidas, se você conseguir o alfabeto mjolniano. Mas pensei que estaria tudo em inglês, que nada! Até isso os tradutores tiveram o cuidado de fazer, o que me faz entender o valor do livro, realmente, valor justo pelo trabalho feito. Ainda estou traduzindo Feitiços em Nome da Eclipsa, mas depois tudo que eu achar aqui, quero traduzir. Terminei o capítulo da Skywine, bastou ler 2 páginas do capítulo do Justin para afirmar com toda certeza de que ele era um príncipe bem tosquinho, até seus feitiços são fracos. Mas o capítulo dele é tão curto que não sei se rio ou fico com dó. Mas achei engraçado, verdade seja dita. Acontece que Mjolnir tem uma monarquia matriarcal. O reino é passado de mãe para filha, então o Justin foi o primeiro e único menino príncipe a comandar, por pouco tempo. Logo veio a notícia de que Skywine estava grávida, e agora seria uma menina. O trono seria dela, consequentemente, a varinha e o livro. Aí pensei, opa, agora vai melhorar. Viro a página e descubro que a filha era a Solária. Fiquei passada. A Solária já entra na história agora? Ela foi uma das piores rainhas de Mjolnir por causa do preconceito com os monstros. A Solária é tão agressiva que é até um pouco difícil ler o capítulo dela. Nada parecida com a mãe, na minha opinião. Agora começa o capítulo da Eclipsa. Quem diria, não é? Só parei de ler, senão ia ficar muita coisa que eu queria comentar sobre. Ainda assim, ficou. 2/3/2021. Li todo o capítulo da Eclipsa. Legal! Bem louco! Legal! Bem louco! O que eu acho mais engraçado dessa anotação é que todas as outras anotações que eu fiz, elas são big textos comentando sobre cada capítulo. E justamente o capítulo da Eclipsa, que é o capítulo mais falado desse livro, que é o que todo mundo quer ler, também, capítulo proibido, né? É o único que eu disse simplesmente legal, bem louco. Mas é porque eu não sabia o que falar sobre ele, gente. É tanta coisa que eu não sabia o que comentar. Mas é muito engraçado que justamente o capítulo da Eclipse é o que eu menos comentei. Mas calma, se eu for fazer a série falando do livro, com certeza eu vou comentar muita coisa sobre a Eclipse. Que a vida dela era bem complicada, gente. Mas enfim, vamos para a próxima anotação. 11/3/2021. Acabei de ler todo o capítulo da Festivia. E é verdade, as anotações dela são todas tweets. Como ela fez isso? Não faço ideia. Mas na realidade, a impressão que ela me passou é que não se dedicou tanto assim como rainha. O que ela mais fazia era dar festas pro seu povo. Foi criada pela Alta Comissão de Magia e depois se tornou rainha. Continuou festejando até estourar uma guerra com os monstros. Uma guerra que durou 5 anos. Enquanto o exército de guerreiros solarianos lutavam lá fora, os mjolnianos mais fracos ficavam morando no castelo. E adivinha o que a Festivia fazia para distraí-los? Sim, festas! Quando a guerra acabou, o Glossarik meio que fala pra ela anotar seus feitiços no livro. Inclusive, um é impossível de se ler, porque uma certa Star Butterfly derrubou o glitter em cima. Mas depois disso, mais dicas de festa e acabou. O capítulo dela, né? Bom, agora essa anotação ela é bem longa. 18/3/2021. Ontem à noite eu estava olhando para o livro e pensando, nossa, esse livro é bem de utilidade pública, tem vários feitiços que meio que dá para utilizar no nosso dia a dia.
Hoje fui ler mais um pouco e constatei o quanto isso é verdade. Cara, chocada! Mas sim, tem coisas aqui de utilidade pública que viriam muito bem a calhar no cotidiano, como o feitiço da Crescenta para tirar os pensamentos negativos e continuar o dia de trabalho. Sabe quantas vezes eu e todos poderíamos ter utilizado isso? Vamos falar mais sobre os 2 capítulos que li hoje, Dirrênia a Bagunçada. Para alguns, os problemas vêm em dobro, em tristeza muito acumulada, e jogando bolas na parede está Dirrênia a Bagunçada. Dirrênia, sei lá pronunciar o nome dela. Bem, o capítulo dela é um pouco curto comparado a alguns. À primeira vista, bem confuso, já que ela prefere desenhar círculos e bolas em vez de escrever. Então, ela escreve dentro dos círculos, em ordens bem diferentes. Dá pra notar que a Dir, como a irmã mais nova chama ela, e como eu vou chamar porque é muito mais fácil do que escrever o nome dela. E eu também não sei pronunciar direito não. Não tem muita vontade de ser rainha, ou talvez muito ânimo na vida. Os símbolos das bochechas dela são bolas pretas. De acordo com sua mãe, são luas sombrias. Mas ela não curtiu muito não. No lugar dela também ficaria chateada, vendo as outras rainhas com símbolos tão legais e os meus tão simples. Em certo ponto, Festivia tira a varinha de Dir e a entrega à irmã mais nova dela. Um pouco triste, mas talvez tenha sido a melhor coisa para Dir, que sempre curtiu a ideia de ser uma loba solitária, e agora podia ficar com Chad, um carinha que ela gosta. Crescenta a Ansiosa. Quando a que veio antes se mostrou inadequada, Crescenta a Ansiosa assumiu a responsabilidade, e com sua amiga Emily, manteve os monstros sob a milniana autoridade. Não sei bem o que falar dela, às vezes parece legal, às vezes parece meio chata e mandona, tipo a Islen quando tá pra se tornar rainha. Mas admito, a Crescenta é uma das que mais tem feitiços ótimos pro nosso dia a dia, e também uns feitiços que não tem muita utilidade, como o de amarrar seus sapatos e botar fogo no prédio, ou de acender a luz e deixar todo mundo com coceira. Dia 21/4. Eu pensava que não teriam incluído esse detalhe no livro, mas sim, o índice dos capítulos realmente fica no meio. Mostra para que lado estão os capítulos. Depois dele, o Glossarik começa a explicar um pouco sobre a forma suprema de magia, e eu achei muito interessante essa parte. Muitos detalhes legais, que se eu for citar tudo aqui, muita coisa. Depois vem uma lista de coisas para fazer do Glossarik. Algumas ele já fez, outras não, mas tem tanta coisa que eu desisti de ler todas. Então ele fala um pouco sobre seus insetos de estimação. Depois vemos o quarto do Glossarik. Então começa o capítulo da Rina Enigmática, que particularmente eu achei um capítulo meio chato. Pelo visto, nem a própria Star gostou muito dele. Mas eu vou dizer aqui que uma das coisas que eu mais gostei foi o Glossarik falando sobre a forma suprema de magia, que eu achei muito interessante. E tem muita coisa ali que ele explica que passa, batido na série, que se você não for atrás de saber, você meio que não ia descobrir. E eu achei isso muito legal. Dia 17/5. Meu Deus. E depois de 400 anos, eu volto a ler o livro. Hoje eu li o capítulo da Rainha Selena, a Tímida. Até que não era tão grande quanto eu pensei que fosse. Os feitiços da Selena são mais voltados para um mundo espiritual ou coisa do tipo. Não consigo me lembrar do nome certo agora. Mas tem coisas como o feitiço do amor, que certamente as pessoas tentariam usar se lesse, tenho certeza. Signos milnianos. Eu sou uma fada. Feitiços para consertar uma amizade despedaçada. Feitiço de proteção contra olho gordo. Na verdade, até bem útil, né? Vamos combinar. Um jogo de tarô, inclusive com as cartas para você recortar, explicando como funciona cada uma delas e como jogar o jogo da Milberdade. Em resumo, é isso que encontramos no capítulo da Selena. 27/5. Acabei de ler o capítulo da Estrela, a Desenhista. Notaram que ela teoricamente tem o mesmo nome da Star, mas quase ninguém do fandom cita ela? Bem, o capítulo dela é bem curtinho mesmo, só não ganha do capítulo de Justin, que tem 8 páginas, enquanto o dela tem 12. Sim, eu acabei de contar para comparar. Estrela é uma rainha que praticamente não fez nada, a não ser desenhar. Sua varinha era uma caneta com a qual ela desenhava. Talvez pudesse fazer magia, mas ela nunca nem tentou. Quem narrou o capítulo dela na verdade foi o Glossarik. Realmente ela não escreveu nada, só explicando detalhes dos desenhos dela. Estrela foi considerada uma boa rainha pelos milnianos, pois ela não fazia nada, e enfim os milnianos não gostam de mudanças, então para eles estava perfeito. A próxima rainha é a Comet, sim, a mãe da Lua. Estou muito curiosa para ler o capítulo dela. No fim, a leitura desse livro nem é tão longa assim, se você se dedicar e ler, é claro. 28/5.
Acabei de ler o capítulo da Comet, a chefe, também conhecida como Vó da Star e Mãe da Lua. Acho que uma das coisas que mais me chocaram no capítulo dela é que logo no início ela diz que já tinha se casado e já tinha uma filha, ou seja, a Lua, que era um pouco cedo sim, mas que a mãe dela era uma artista e nunca estava presente, enfim, nota-se, né, pelo capítulo da estrela. E Comet gostava de sair em aventuras pelas dimensões. Achei engraçado ela dizendo, ema, cada um com seu problema. Ainda assim, não consigo deixar de pensar que a princesa só recebe o livro e a varinha com 14 anos. E Comet já tinha uma filha, então ela teve a Lua com uns 13 anos? Chocada. No geral, ela é uma boa rainha. Preferia a paz à guerra. E gostava muito de cozinhar. Mas ela não pôde terminar o capítulo dela. Enfim, né? Agora é a vez da Lua. 31/5. Terminei de ler o capítulo da Rainha Lua, a Destemida. E quanta coisa descobri a respeito dela. Além disso, tem muitos detalhes que passaram a fazer mais sentido agora que foram explicados. Como, por exemplo, um detalhe que me deixou chocada e surpresa, olhando para as palavras. Quando a Lua fala sobre o feitiço que utilizou para derrotar Toph, ela não menciona o nome da Eclipsa, diz apenas algo como ex-rainha. Mas diferente do que eu pensei, aqui ela revela que atingiu o dedo do Toph para burlar o contrato com a Eclipsa e assim não libertá-la. E eu achando que ela só não teve coragem de matá-lo. Lua, como você pôde? Eu tô muito surpresa. Ir a fundo, virar borboleta, mil verdade. Já pararam pra pensar que isso tudo tem muito a ver com metamorfose? Tenho certeza que tinha mais coisa que eu queria comentar agora, mas não me lembro. Enfim, finalmente cheguei no capítulo da Star. Yay! Que emoção! A parte que todo mundo quer ler, lógico, né? E já está me dando aquele aperto no coração de saber que o livro tá acabando. E lá vem mais uma anotação gigante, deixando a anotação ali do capítulo da Eclipse bem no chinelo mesmo. Ai, meu Deus, vou dar risada aqui. Eita. Dia 2/6. Meu Deus do 6. Terminei de ler o livro, o capítulo da Star. Ah, não acredito que acabou. Agora tenho um espaço para escrever meu próprio capítulo nele. Metade de mim quer muito escrever e a outra metade tem dó. O que eu faço? Me ajudem! Gente, o capítulo da Star é um dos melhores. Não só por ela ser minha favorita e ser praticamente eu, mas porque já comecei dando muita risada com ele. Enfim, soube bem como me animar. Star, a subestimada, foi rainha por apenas 4 dias. Sua única decisão no trono, abrir mão de tudo. Quem diria? Eu comecei a rir demais com a primeira anotação dela, que ela disse que não sabia o que escrever. Foi perguntar pro Glossarik e ele se assustou e gritou, epa! E foi isso que ela escreveu, ri tanto, meu Deus! Ela também conta como conheceu o Tom, e eu ri demais com ela dizendo, como se essas coisas por si só não bastassem, ele também é um demônio bem bonitão com corpo de nadador. Eu ri demais lendo isso. Ela conta um pouco sobre seu relacionamento com o Tom e sua vida como princesa em treinamento em Yune. Em vez de escrever feitiços igual às outras rainhas, Star usa o livro como um diário. E o Glossarik pira. O que será que ele falaria das minhas anotações nesse livro? Queria saber. Ainda não anotei nada, mas imagina. Ela também conta quando foi pra Terra e conheceu o Marco, sobre a vida dela aqui, e tem o capítulo 11 do próprio diário dela, os meus pensamentos sobre o Marco. Bem legal essa parte também. Então ela fala sobre a varinha 2.0 e sobre ela e a Jana irem invocar o Bombom, o palhaço. Infelizmente o capítulo da Star acaba aqui. Segue então alguns rabiscos bem aleatórios de quando Ludo tentou escrever seu próprio capítulo. Gente, dá pra notar como esse livro é perfeito? Até isso eles tiveram cuidado de colocar. Eu nunca imaginei que o Ludo tinha sequer conseguido riscar o livro. Segue então o Glossarik dizendo que eu ganhei a chance de escrever meu próprio capítulo. E do jeito que ele fala, me deu muita vontade de escrever mesmo. Então, temos um espaço para criar nossos próprios feitiços e um comentário final do Glossarik sobre o futuro do livro. Amei demais! Esse livro é maravilhoso. Eu ia falar incrível, mas o corretor sugeriu maravilhoso e achei mais legal. Todo o cuidado que tiveram para trazer o livro de feitiços diretamente do desenho para nossas mãos. Ele é muito fiel e muito detalhado. Enfim, perfeito. Queria ficar aqui e dizer o quão bom ele é, mas já trago a resenha para vocês. E no caso, a resenha foi a primeira que eu falei, né? E assim encerramos o histórico de leitura do livro de feitiços.
Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse livro e eu recomendo super pra vocês. Eu acho que vale muito a pena. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu gostei, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal pra ver mais vídeos legais. Que eu quero fazer mais vídeos falando sobre Star versus as Forças do Mal, que eu tô, tipo, super apaixonada por essa série. E, deixa eu ver, vai na descrição pra vocês verem minhas outras redes sociais que vocês podem tá me seguindo aí. E os grupos que vocês podem participar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu por assistir até aqui. Beijinhos. E... calma, o livro não dá. Hashtag Disney me contrata. Fui. Tchau. Sumi.